Aleluia, aleluias, aleluias. Também nessa aliança davínica. Aí no seu e-book você vai ler isso que fala também sobre promessas de maldição. Queridas, assim como há as bênçãos do Senhor para a vida de cada um de nós, e também houve as promessas de bênção na vida de Davi, porque Davi era um homem que Deus prometeu para ele a bênção de terras nomeadas, de vitória sobre o inimigo, de governo dinástico, da misericórdia certa de Deus sobre a vida de Davi, sobre a semente messiânica. E o templo, que a construção do templo, porque sobre a promessa messiânica, Deus está falando do Messias que virá, né? De alguém que vai vir, que será da geração da raiz de Jessé, da geração de Davi. Aleluias, oh glórias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele também fala da construção do templo, né? Da construção do templo. É o desejo do coração de Davi de construir um templo para Deus, né? Um templo que houvesse adoração. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vê ali em 2 Crônicas, nós vemos uma palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Eu até disse para vocês atrás, é sobre a construção onde, quando Salomão ele constrói aquele templo que é tão maravilhoso, que é o desejo do coração de Davi. Salomão, mais na frente, ele constrói esse templo. A Bíblia diz que Salomão, Davi, ele era um homem com coração tão de Deus, o coração dele, que ele vivia para Deus, mesmo quando ele errou. A Bíblia diz que o coração, que Davi era segundo o coração de Deus, mesmo assim, a Bíblia fala que ele sabia que um dia, porque Deus falou para ele, até que um dia você vai se deitar com seus pais, em seu descanso eterno, mas o seu filho vai construir esse templo. Diz que Davi, ele prepara o material, ele corre atrás, ele busca, ele procura deixar material de construção para construir o templo, porque ele acreditava, ele cria e ele já vislumbrava, ele já via com os olhos da fé o templo construído e aonde a arca seria colocada e aonde haveria adoração nesse templo a Deus. Ele sonhava com isso, ele almejava isso, e ele começou a correr atrás de alguma coisa para colocar, para que o templo fosse construído. E quando Salomão ele vai construir o templo, a Bíblia diz que ele já tinha muitos materiais juntados por Davi. O pai foi, Davi partiu, e o filho continuou, e ele construiu um templo. E o que me chama a atenção é que Salomão, quando ele dedica o templo, diz que a glória do Senhor é tão grande dentro daquele lugar. A glória do Senhor é tão tremenda, tão poderosa, mas tão maravilhosa, que as pessoas que estão lá fora não podem entrar, e quem está dentro do templo não consegue sair, porque ele é tomado pela glória de Deus. Aleluia, oh glória. E aqui nessa palavra nós também vemos as promessas de maldição. Se você quer ser abençoado, seja uma bênção, seja obediente. Mas se você anda fora dos propósitos de Deus, fora dos caminhos do Senhor, há maldição que vem sobre a sua vida, né? E não é coisa de caronchinha, não é conversa para boi dormir, não. Se você não faz a vontade de Deus, não anda na vontade do Senhor, há maldição. Aqui no e-book, lá em 2 Crônicas, aí na Bíblia, capítulo 36, eu não vou ler, né? Ele é o capítulo inteiro de 2 Crônicas 36, mas nesse versículo ele fala: alguns reis da linhagem de Davi trouxeram julgamento porque violaram os termos da aliança. Qual que eram os termos da aliança? Os termos da aliança tá aí no seu e-book, eu não estou falando nada demais. Os termos da aliança era qual? Eram quais? Fé, obediência, não era isso? Os termos os termos da aliança, dessa aliança, né, de todas as alianças que foram feitas desde Adão, desde lá do Jardim do Éden, na Edênica, até culminar nessa aliança aqui davídica, é a obediência, né? Era a fé e a obediência. Você
antes de acontecer alguma coisa, você tem que ter fé de que vai acontecer, né? Você tem que acreditar. E nós vimos que lá no Jardim do Éden, por causa da desobediência, o homem foi expulso do jardim, né? Foi expulso do jardim. E porque eles desobedeceram. Nós vemos que lá Abraão, na Abraâmica, nós vemos aquele homem chamado Abraão, o pai de geração, o pai das nações. Abraão, ele tinha o quê? Fé, muita fé mesmo, era um homem de fé. Tanta fé que ele ouve Deus falar para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele simplesmente acredita nessa palavra e sai daquela terra e vai embora para fazer a vontade de Deus e obediência a Deus. Eu estou aqui, querido, falando com você porque eu obedeço ao Senhor. Porque um dia me chamaram, me convocaram para mim fazer uma obra através das mulheres blindadas, através das mulheres curadas, através de tantas mulheres que estão aí do outro lado, que precisam da palavra de Deus. Quem sabe você agora que está me ouvindo, seja uma dessas mulheres que está passando tanta aflição na sua vida e você não tem entendido ainda o propósito que Deus tem com você. Você ainda não está compreendendo a dimensão do quanto Deus é rico, de quanto Deus é grande, enquanto Ele preparou todo um cenário. Irmãs, Deus, desde o começo que Ele criou o homem, que Ele colocou o homem no Jardim do Éden, Deus está preparando um cenário para Jesus, né? Ele está numa preparação desse cenário de algo maior para nossas vidas, para a sua vida. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser uma coitadinha. Você não nasceu para ser uma pessoa que não é nada. Você é tudo. O Senhor te chamou. Aleluia. Deus é com você. Desde o Jardim do Éden nós vemos Deus na aliança, nessa velha aliança. Deus está com o homem, Deus aliançou com o homem desde o início. Ele fez uma aliança. Aí foi lá, essa aliança foi quebrada, mas Deus continua aliançando-se com o homem. Deus continua, mesmo quando você cai, mesmo quando você falha diante de Deus. Deus continua com você, aleluia, graças a Deus. Deus continua dizendo: levanta, eu te tomo pela tua mão direita, e se levanta, põe de pé, porque eu sou contigo. Ele diz na sua palavra: eu sou contigo. Então assim, essas são as promessas que Deus tem para o homem. Deus tinha com Davi e Deus fez com Davi. Mas aqui, né, nessa palavra de maldição, nós vemos aqui que o rei de linhagem de Davi, os reis, os que vieram da linhagem de Davi, que são talvez os filhos que veio de Davi, diz que eles fizeram o quê? Eles violaram. O que é violar? Né? É você fazer algo, quebrar algo que não é para ser quebrado, violar, né? Você coloca um lacre em algo, é para que essa pessoa não venha tirar o que está ali dentro antes que o dono pegue. Isso é violar, é você forçar algo que não é seu, forçar algo que não é de Deus, fazer algo que não é da vontade do Senhor. E foi assim que esses homens fizeram, esses reis fizeram. Eles violaram os termos da aliança. Eles deixaram de acreditar como Davi, de ter fé como Davi, e desobedeceram, né? Não obedeceram. Quem foi esses homens? Foi o rei Joacás, o rei Joaquim, o rei Joaquim e o rei Zedequias. Eles foram maus perante Deus. Eles fizeram. Se você lê em 2 Crônicas 36, você vai ler a história desses 4 homens que eles andaram fora dos caminhos do Senhor. Irmãos, para ter uma ideia, tem um desses reis aqui que ele ascende ao poder com 8 anos de idade. E ele peca. Ele falha diante de Deus com 8 anos de idade. Porque muitas vezes você pode dizer assim: ah, pastora, mas eu falei porque fulano fez assim, falou e me desencaminhou e tal, e falou e eu acabei fazendo errado. Mas tem um ditado que diz que você não é Maria, vai com as outras, né? E você tem que obedecer a Deus, ouvir a Deus, dar ouvido a Ele, não fazer o que o outro faz, ou andar fora dos caminhos do Senhor, ouvindo o que o outro está dizendo, né? Então assim, esses reis, eles fizeram o que? Está lá a palavra dizendo:
eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Então os termos eram fé, e esses homens não agiram com fé. Os termos eram obediência, eles não andaram em obediência. A Bíblia diz que Davi, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 6, lá na sua Bíblia diz, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aleluias! Está aí, queridos, Davi, um homem de fé, né? Um homem que acredita. E também nós vemos aqui que esse homem, Davi, ele tinha esse propósito no seu coração de obedecer a Deus. Ele tinha fé o suficiente e ele obedecia a Deus. Na palavra do Senhor, né? Eu gostaria que você junto comigo, aleluia, graças a Deus, nessa palavra de Hebreus, aleluia, Jesus, oh glórias. Lá em Hebreus, queridos, eu gostaria que você pudesse abrir aí a palavra, né? A palavra do Senhor. Que tem uma palavra muito forte sobre fé, né? Sobre fé. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 32 e 34, que diz: e que mais direi? Falar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jéfete, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé, querido, venceram, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, né? Escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer fazer com você. É você ter fé para romper as barreiras, é você ter fé para vencer esse mal que está na sua vida. É não deixar ou se ouvir pelos comichões das palavras que dizem que você não vai ser vencedora, que você não vai resistir a essa prova ou essa luta que você está passando. É isso, queridos. Então, também, nessa palavra, fala sobre o sacrifício, quando a arca entrou em Jerusalém. Né? Quando a arca entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi, ele fazia sacrifício diante de Deus. Está lá em 2 Samuel, né? Em 2 Samuel, capítulo 6, de 2 Samuel, nós vemos aqui que Deus, aleluia, né? Em capítulo 6, nós vemos aqui que Deus, ele usava tudo que Deus ia fazer através do sacrifício, querido. Não havia nada sem sacrifício. Sabe por quê? Porque Davi era conforme o coração de Deus. Fazia toda a vontade de Deus. Nessa palavra aqui, de 2 Samuel capítulo 6, versículo 7, né? 6 e 7, aqui tem uma palavra tão forte, mas tão forte, aonde a Bíblia diz que Davi, ele era segundo o coração do Senhor. Davi, ele era segundo o coração de Deus, apesar de ele fazer tantas coisas, mas Davi, ele temia Deus, né? Ele temia Deus, tanto que ele temia Deus que ele diz: e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com a imagem das suas hemorroidas.